paz do Senhor. Eu quero nesse momento compartilhar com você a respeito da palavra do Senhor, que fica no livro de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 24 ao 33. Vamos ouvir o texto. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Nós temos aprendido por muitas vezes a entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Esses planos podem se realizar em nós através de muitas situações, através do nosso dia a dia, da nossa situação, do momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero te chamar a atenção para esse último versículo que nós lemos. E subindo ao barco, eles adoraram ao Senhor e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe quem são essas pessoas que verdadeiramente disseram ali: verdadeiramente és o Filho de Deus? Eram os discípulos. Se nós vermos no início do texto, a gente vai ver que aqueles discípulos estavam com o Senhor Jesus, e quando Jesus sabe da morte de João, fica entristecido e vai até um lugar onde ele possa orar. A Bíblia diz que ele se afastou por um lugar onde ele pudesse estar a sós. Só que a multidão, sabendo que Jesus estava indo por ali, o que fez? Foi atrás dele. E chegando a um lugar distante, os mesmos discípulos disseram: mestre, despede a multidão. Aqui a gente não tem como alimentá-los, não tem como dar o alimento a eles. Despede o Senhor. E Jesus fala: não, dá a vocês alimento a eles. Onde nós vimos que a Bíblia fala que mais de 5.000 homens, mulheres e crianças foram ali alimentados. Os discípulos não estavam ali, não foram eles que levaram os pães, os peixes, e foram eles que levaram até Jesus essa situação, dizendo: olha, não temos como alimentá-los. A gente vive nos dias em que as pessoas estão na insegurança de ter o seu alimento, devido às pestes, a peste que está acontecendo, a situação do país, a economia, o mundo inteiro passando por dificuldades. Mas aqueles discípulos vivenciaram outras coisas. Continua dizendo o texto que Jesus curou a todos, os alimentou e depois pediu para que seus discípulos despedissem o povo alimentados e curados e que o levassem para outra margem. E assim Jesus se distanciou deles e foi orar, subiu o monte e foi orar. E eles seguiram como Jesus dissera a eles. Só que no meio daquele mar, o vento era contrário e uma tempestade se formou. E eles estavam ali passando por dificuldades. Talvez eu e você também estejamos passando por essas dificuldades. Por que não? Nós estamos sujeitos a todas as coisas. Nós não somos diferentes. Nós somos chamados. O Senhor nos separou e nos escolheu. Aqueles discípulos que andaram com Jesus e estiveram aprendendo, têm a mesma situação que eu e você. Eu tenho andado com o Senhor já há um tempo. Você também tem feito isso. Nós temos ouvido da palavra do Senhor, temos aprendido daquilo que Deus tem nos trazido. A Bíblia está aí para que a gente possa estar
ouvindo a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. E esses exemplos que Jesus nos deixou é para que a gente possa usá-los, meditar sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo, o que está acontecendo conosco hoje, diante dessa situação, de nós estarmos aí tendo que fazer essas gravações, esses textos, porque não podemos nos reunir, não estamos mais juntos, porque essa situação não sabemos quanto tempo vai demorar. Nós estamos obedecendo ao que o governo, o Ministério da Saúde determinou, e nós estamos vivendo assim, na busca de Deus em todos os dias, lendo da sua palavra, glorificando o seu santo nome, adorando ao Senhor. Aqueles homens também fizeram isso. Quando a tempestade estava muito difícil, e eles pensavam que iriam afundar ali, naufragar, Jesus vai ao seu encontro. Se você está vivendo esse momento e está achando que a dificuldade está tão grande, em que você pensa que não vai suportar, que você não vai conseguir resistir, que você não vai conseguir passar por esse momento, eles também estavam nessa situação. Estavam da mesma maneira. E Jesus foi ao seu socorro, assim como também Ele está indo hoje. Creia nisso. Ao chegar Jesus próximo a eles, eles se assustaram. Leia no texto. Eles se assustaram pensando que era um fantasma. Quando a presença de Deus vem até nós, nós temos que perceber que o Senhor está próximo de nós. Não nos assustarmos com as coisas que Ele tem feito, que está acontecendo e que Ele está trazendo para nós. Aproveite a proximidade do Senhor. Um deles, eu, você ou Pedro. Pedro falou: Jesus, se é o Senhor, então manda aí eu ir contigo, andar por cima das águas, passar por essa tempestade. Sabe o que ele queria dizer? Eu quero passar aí por essa tempestade, indo em direção ao Senhor. Diga isso também, que você quer enfrentar toda essa situação, indo, olhando para o Senhor. Assim nós podemos ver que, naquele momento difícil, ele começou a andar pelas águas, por cima das águas. Mas ele, olhando para aquele vento, para um momento ou outro, talvez a gente esteja olhando aí para os noticiários, por tudo aquilo que nós sabemos já, que esses não são os últimos dias, mas que é o começo de muita coisa que Deus quer mostrar para mim, para você e para o mundo inteiro, para todos aqueles que achavam que podiam ter autoridade, poderiam ter domínio sobre tudo e sobre todos. A gente entende que aqueles homens, quando chegaram, Jesus e Pedro subiram ao barco, eles adoraram o Senhor e disseram: verdadeiramente sabemos que o Senhor é Filho de Deus. Será que eu e você, nós já não vivenciamos também tudo isso? Os discípulos viram os milagres, viram Jesus curar as pessoas, viu Jesus transformar aquela comida, multiplicando ela, para que pudesse alimentar todos aqueles que tinham necessidade, que estavam querendo buscar Jesus. Entenda que quando você busca Jesus, Ele te alimenta. O povo estava andando pelo deserto e o Senhor mandou maná. O Senhor vai mandar a provisão para nós no momento certo. Vai fazer com que a gente ande por cima das águas, mas que a gente não seja como aqueles homens. Você já viveu um poder de Deus na sua vida. Você já viu milagres. Você já viu curas. Você já viu pessoas serem transformadas. E que diferença tem hoje? Será que Deus mudou? Será que a situação é tão diferente do que aqueles homens enfrentaram naquele dia? Vamos meditar sobre isso. Que não sejamos nós a estar passando também nessa indiferença de saber que nós temos Jesus ao nosso lado. Jesus viu, saindo do monte onde ele estava orando, que seus discípulos estavam com dificuldade. E Jesus diz para Pedro: homem de pouca fé,
não seja você ou eu que sejamos ou estejamos com pouca fé, mas que a gente possa estar declarando o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele tome conta das nossas vidas, dessa situação, e que nós possamos verdadeiramente nos voltar para Ele e buscá-lo de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de tudo aquilo que a gente tem, que a gente possa colocar diante de Deus. A minha vida, a tua família. Aproveita esse momento, aproveita a oportunidade que Deus está nos dando de ter Jesus ao nosso lado, trazendo a nós a sua palavra, trazendo a nós a resposta, trazendo a nós a lembrança de que nós estamos juntos, andando com o Senhor. E quando andamos com o Senhor, Ele nos socorre, Ele nos cura, Ele nos livra, Ele nos liberta, Ele transforma a situação e Ele pode mudar toda essa circunstância que nós estamos vivendo hoje. Amém? Eu quero orar junto com você. Quero agradecer a Deus por você estar me ouvindo agora. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu quero agora me unir a você em oração e declarar que o nosso Senhor Jesus Cristo tem autoridade nos céus e na terra, e que o poder que há nesse nome excede todo o nosso entendimento. Ele supera tudo aquilo que nós possamos tentar entender. Mas confiamos no seu poder criador, transformador, que restaura, que sara, que modifica. Perdoa-nos, Senhor, ó Pai, em muitas vezes não nos lembrar dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. O Senhor já tem operado dentro de nós. A sua glória está no homem que ressuscitou junto contigo através da aceitação de Jesus Cristo, declarando que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, santificados por esse ato que o Senhor na cruz do Calvário fez. A cruz está vazia e nós declaramos a tua glória sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre os nossos líderes, sobre a nossa casa, sobre o mundo. Declaramos que, em nome de Jesus, essa peste, ela passará, ela será exterminada, e nós glorificaremos o teu santo nome, e poderemos ter declarado e vivido essa situação, para profetizar sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância que vier. Nós podemos declarar que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.